Esse é sem dúvidas o ano do terror. Muitos filmaços foram lançados em 2025, trazendo um catálogo gigante aí pra quem gosta do gênero. E hoje eu vou trazer uma lista completaça com os melhores filmes de terror do ano. Mas não para por aí não. Na verdade eu vou trazer também filmes que ainda vão estrear em 2025 e que estão com uma cara muito boa. Se prepara porque esse vídeo é o seu guia para os melhores filmes de terror de 2025. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Eu tô feliz, eu não sei você, mas eu amo demais terror e esse ano saiu tanta coisa da hora. Teve aquele filme Pipoca e Refri, teve filmaço de Oscar, teve slasher e mais. Tem filmes com a cara muito boa pra sair ainda esse ano. Por isso eu fiz uma lista pra vocês aqui do Filmologia. Se por acaso eu esqueci de algum, já sabe, deixa aí nos comentários. Primeiro vamos falar aí de filme que já saiu aí no cinema, mas fica até o final porque a lista de filmes que ainda não estrearam, mano, tá sensacional. E tá até maior do que a de que já estrearam. Mas bora pra lista. Tivemos Extermínio, a Evolução, né? O terceiro filme da franquia, porém agora é o primeiro dessa nova trilogia. Pra mim, eu tava assim, ansioso pra parada pelo filme e sinceramente ele supriu as minhas expectativas. Muita gente aí não gostou. Galera, sinceramente, eu achei bem da hora. O primeiro filme da franquia também foi meio incompreendido na época e depois virou um clássico cult. Eu acho que assim, esse aqui não vai virar um clássico cult, mas as pessoas vão compreender depois de um tempo. Na história a gente vê o Spike e o Jamie. O Spike é um menino que tá indo atravessar o continente pela primeira vez. Eles vivem isolados numa ilha e lá no continente ele vai se deparar com os zumbis pela primeira vez. E o Jamie é o pai dele. Acontece um monte de coisa lá, mas a questão é que o filme deixa um gancho no final pro próximo que já chega agora em janeiro, em seguida da estreia desse que foi no meio do ano. Então eu já tô hypado pro próximo, eu creio que vai ser bom sim. Tivemos Pecadores também, eu vi o filme, galera, recentemente. Eu demorei pra ver porque eu achava que era ruim. Eu vi muita gente falando mal na internet, eu não sei porquê, cara, porque o filme é incrível, é muito bom, eu indico demais, inclusive tem vídeo aqui no canal. A história é sobre o Fumaça e o Fuligem, dois irmãos gêmeos, interpretado pelo Michael B. Jordan. E eles estão abrindo um bar de jazz, de blues, né, na verdade. Ali é mais pro povo preto e tal, eles não querem que tenham brancos lá porque existe um racismo gigantesco ali naquela época, naquele período. Assim, o filme traz várias camadas e camadas envolvendo religião, envolvendo o racismo, né? O racismo tá mais ali no topo, é algo que é o mais óbvio do filme, mas esse assunto da religião é uma camada muito densa. Eu tentei explicar um pouco no vídeo e vale muito a pena, cara. A música no filme é muito boa. O ator que faz o Sammy, ele é músico na vida real, então ele traz toda essa bagagem musical pro filme, fica excelente. Quem sabe aí não pode vir um spin-off com uns índios Choctaw, né? Eu acho que ia ser bem da hora. Tivemos também Until Dawn, que é um filme muito fluido, aquele ritmo rápido, sabe? Sem enrolação, estilo game mesmo, já que é baseado no jogo de mesmo nome. E na história temos a Clover, que tá procurando a sua irmã perdida. E eles acabam, ela junto com um grupo de amigos, acabam ficando presos ali num hotel perdido, abandonado, e aquela noite que eles vivem, se eles morrem, a noite meio que reinicia e eles voltam do começo. Tem criaturas macabras, tem mendigos, tem bruxas e ficam caçando eles noite após noite, e eles vão aos poucos perdendo a memória e se transformando em algo que não é humano. Acho bem da hora aquele tipo de terror que você acompanha tranquilo, curte a vibe, sabe? Tivemos também Acompanhante Perfeita, que assim, é a ficção científica que não chega no nível de Ex Machina, mas que é muito competente, galera. É muito bem dirigido, muito bem atuado. Na história a gente vê a Iris e o Josh, e ela é um robô e ele usa ela só pra sexo, galera. É basicamente isso. Eu tenho um problema com o Jack Quaid, mano. Todo filme que ele faz, toda série, é sempre o mesmo cara, é o mesmo papel. Parece que ele é sempre o mesmo personagem. E aqui não é diferente. É aquele cara bobão, molecão, que é passado pra trás, ele tem problema com o mundo, pipipi, popopó. Mas independente, o filme ainda é muito legal. A história que eles vão fazer com essa robô pra atingir os objetivos deles. Basicamente, sem contar aí sobre o filme, é muito bom.
Tivemos também Premonição 6, definitivamente não é o melhor da franquia, galera. Eu não sei por que teve tanto alarde com esse filme, sinceramente, tipo assim, a galera falando que era o melhor de todos, o melhor não sei o que, mas pra mim, eu fiz aqui o tier list, né, recentemente, e pra mim ele fica lá em quarta posição, talvez terceira, não lembro, mas acho que era em quarta posição. Mas ainda assim, galera, é um filme muito da hora de se assistir. Na história, a gente vê a Stephanie Lewis e a avó dela, a Iris lá, meio que as duas estão conectadas, por isso que chama Bloodlines, né, laços de sangue. E essa Stephanie começa a ter sonhos de uma premonição que a avó dela teve na década de 50, por aí. E já sabe, né, aquela mesma dinâmica de premonição, vai morrendo um após o outro e no final... Tenta adivinhar o que vai acontecer no final, não preciso nem falar pra você. Outro filme que eu assisti no cinema foi O Macaco, que, assim, pra quem gosta de terrir, esse aqui é o filme. Porque além de ser um terrir, e terrir geralmente eles não se empenham tanto assim na produção do filme, aqui o filme é muito competente em questões de atuação, CGI, os cenários, design de produção, tudo é bem bonito assim pra fazer como se fosse um filmaço mesmo, mas é terrir, né? Então não é pra ser levado tão a sério assim, galera. É terrir, é terror com comédia. Muita gente odiou esse filme, você pode ver que as notas dele são muito baixas, mas eu acho que é porque a galera não conseguiu compreender mesmo que é um terrir, e se trata sobre isso. E na história a gente vê o Hal, ele tem um irmão gêmeo e eles encontram um boneco de macaco, e esse boneco ele meio que gera mortes assim em quem tá ao redor dele. E é meio que mortes aleatórias, eles tentam entender basicamente como funciona isso. Tem muito uma dinâmica meio premonição também, as mortes, você vê, tipo, você meio que acompanha a morte acontecendo e é bem legal, é divertido. É do mesmo diretor também de Long Legs, e se prepara porque tem novidade dele aqui na lista. Os 3 seguintes estrearam agora no mês de agosto e foram os que mais assim impactaram realmente a cena do terror, juntamente com o filme Pecadores, né, que foi um sucesso absurdo. Eu ainda não assisti esses aqui, eu planejo ver, mas eu posso indicar tranquilamente os 3, galera. O primeiro é A Hora do Mal. Eu queria... O filme tá com, mano, notas altíssimas nos sites de avaliação de filmes, e se você vê assim só pelo trailer, você já sente que vai ser algo bizarro e novo assim na cena, sabe? A história, a gente acompanha uma professora que na turma dela sumiu acho que 17 crianças, e toda a comunidade ali, os pais, começam a cobrar dessa professora para tentar entender o que tá acontecendo. E o trailer, como eu disse, mostra essa bizarrice, mas mostra tipo algo misterioso, sabe? Não é só um mistério sobre as crianças desaparecendo, tem mistério que afeta a cabeça das pessoas, a cabeça dos adultos também. Você vê um adulto correndo, todo ensanguentado. Então, galera, parece ser filmaço. O segundo é o Bring Her Back, que com certeza esse aqui é o mais sinistro da lista dos que já estrearam. Primeiro que assim, é da A24, então já tem aquele selo de bizarrice, né? É o mesmo estúdio e produtora que entregou Hereditário pra gente. Esse aqui, ele tem uma carinha muito Hereditário, que tem a ver com também luto, com traumas, com, digamos, pessoas que morreram e a galera não aceita muito bem. E aí, pelo que dá a entender no material, é que eles vão fazer um tipo de ritual pra ressuscitar essa pessoa que morreu. Cara, o material do trailer já dá medo, velho. O trailer já dá medo. Mas o material que foi vazado depois de uma certa época, que eu tenho a impressão que esse filme vazou fora do país, e aí muitos brasileiros assistiram e começaram a postar print, né, capturas de tela sinistras, mano. Sinistras, absurdas. Você vê assim a cara do ator principal, um molequinho ali, que ele vai sofrer esse ritual, ele fica com um aspecto físico horripilante, e eu acho que vai ser um filmaço, um dos maiores assim do gênero da década, tranquilamente. E o terceiro filme é o Juntos, né, que é uma história que com certeza incorpora aquele terror junto com viagem lunática, como foi lá em Vivarium, por exemplo. E na história a gente vê um casal que tá meio mal um com o outro, não tem mais aquela conexão, deu uma esfriada, e eles começam a experienciar uma coisa muito estranha, que é eles começam a se conectar forçadamente, digamos assim. Os corpos deles começam a grudar um no outro. Então tem cena de horror corporal, mas também tem essa coisa lunática, meio que você só vê no horror cósmico, tá ligado? De algo além da nossa compreensão que tá agindo sobre os dois. Eu gosto muito desse tipo de terror, não sei você, mas eu tô ansioso também pra assistir. E antes da gente ir pra lista dos que não estrearam ainda esse ano, e são muitos, já deixa o seu like, galera. O canal vem crescendo muito, mas eu acredito sinceramente
que a gente tá entregando muita qualidade aqui, material fino. E esses vídeos merecem ter pelo menos umas 10 mil visualizações, você não acha? Então, se puderem, deixa o like aí, cliquem no botão de hypar pro vídeo ser entregue, assinem o clube de membros para apoiar o Filmologia. E galera, é agora que a lista fica ainda mais estranha. Uma camada ainda mais abaixo aí do iceberg, então se prepara. Logo de cara temos a estreia aí de Telefone Preto 2, que tem um trailer fenomenal, uma estética meio fita antiga, como teve lá em Sinister, que também é interpretado pelo Ethan Hawke. Ele volta aqui pra esse filme, né? A família original volta, aqueles dois irmãos, a menina que é meio sensitiva, e mesmo personagem do Ethan Hawke tendo morrido, ele volta também. Então tem algo ali sobre os espíritos, né? No primeiro filme já tinha isso, né? Das crianças que morriam, elas voltavam em forma de espírito, e aqui o vilão volta. Então ficou uma parada muito difícil de ser resolvida. E tem uma cena com a cruz, né, de Cristo, e uma fala do vilão dizendo: a vingança é minha. Mano, é meio estranho, porque Deus fala isso na Bíblia. Deus fala: a vingança é minha. E aqui o personagem quer se colocar no lugar ali de Deus, né? Uma parada meio macabra. Então eu acho que vai ser um filme bem louco. Invocação do Mal 4, um filme esperadíssimo por muitos. A galera gosta muito do Invocaverso. Esse aqui é o último ritual, né? Engraçado, galera, que tem um filme lá da década de 90 que se chama A Casa das Almas Perdidas. E eu assisti recentemente, porque essa história que Invocação do Mal 4 vai contar é sobre essa família, né? Os Smurfs. E no filme de 1991 tem uma aparição bem curta do casal Warren, que eles dão conselhos ali para a família Smurf, e eles continuam sofrendo aquilo, eles sofrem abusos até sexuais dos espíritos, mas a aparição do casal Warren lá é bem curta. E vocês sabem aqui do canal, né, que eu não gosto tanto assim de filmes do Invocação do Mal, porque eles tomaram um rumo de como se fosse um Vingadores sobrenatural. Só falta o casal Warren soltar poder pela mão, tá ligado? Mas aqui o trailer tá bem da hora. Tá uma parada meio voltada mais pro terror, não tá essa coisa mais aventuresca. A cena, por exemplo, do porão tá sinistra. Eu acredito que vai ser uma experiência doida assim de assistir. Por mais que o Invocação seja mais blockbuster, aqui eu acho que eles vão trabalhar mais esse lado do terror, algo medonho mesmo. Aqui se trata de um demônio que vai procurar ali a filha do casal, né, a Judy, e é um demônio que já tá perseguindo eles já há muitos anos, desde o primeiro caso deles, e agora vai começar a perseguir até a filha deles. Sede a nossa... E pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo! Lorraine! Goat também é de longe um dos que eu mais tô animado pra ver, galera. O trailer, assim, tá bizarro. Começa parecendo que é um comercial do Gatorade ou um filme de esportes, e do nada algo bizarro começa a acontecer, algo estranho. Um cara que tá crescendo ali no futebol americano, que tá para se tornar aí o maior quarterback da geração, ele ganha um convite para ser treinado no QG de uma das maiores lendas do esporte. Só que lá tudo começa a ficar sinistro, chega a dar um arrepio, galera, com o trailer, por conta dessa alegoria, né, de que se você quer ser o GOAT, você tem que ir por um caminho macabro, envolvendo coisas obscuras, tanto naturais quanto sobrenaturais. Parece ser um filme bem violento. O trailer e o material de divulgação, eles estão divulgando muito o nome do Jordan Peele, que tá só na produção, galera, mas tem uma vibezinha mesmo do Jordan Peele ali. In this game, violence is rewarded, so learn to enjoy it. Como você também Five Nights at Freddy 2, outro filme aí que eu tô bem hypado pra ver, por toda a atmosfera que o primeiro criou, que tem esse terror mais fluido, né? Você acompanha sem precisar ficar com o cérebro atento, você só desliga o cérebro, fica lá de boinha, assiste o filme, e é um filme que passa assim, você curte aquele momento, tem uma história concisa, uma história legal, e mesmo sendo um tema mais tranquilinho, mais bobinho, digamos assim, porque são criaturas, animatrônicos que tem um espírito dentro, mesmo assim você não sente que você tá sendo idiota assistindo aquilo. Sabe esse sentimento? Enfim, a irmã de 11 anos do Mike sai escondida para reencontrar, na verdade, esses bonecos animatrônicos que ela tinha feito amizade lá no primeiro. Só que talvez não seja
ele mandando mensagem. Talvez seja o vilão, né, mandando mensagem, vai saber. Mas vão revelar aí segredos sombrios sobre a verdadeira origem do Fred. Esse Josh Hutcherson aí que fez a ator, ele tá velhão, né, mano? O tempo voa demais, que isso. A Longa Marcha, que é baseado na obra de Stephen King, conta a história de adolescentes que participam de uma competição bem sinistra. Eles vão ter que caminhar continuamente ou eles vão ser baleados por um membro ali da escolta militar. Só um pode sobreviver na caminhada e é uma caminhada infinita. Então pensa assim, você não pode parar, você não pode dar um tempinho ali. Se você parar, você vai ser baleado e acabou. Me lembrou muito também aquele Battle Royale. Você vai ter que testar todos os seus limites físicos andando infinitamente até todo mundo desistir e sobrar só você, o que é bem bizarro. Deu a entender também, né, por essa premissa, que aquela sociedade onde isso se passa, isso é algo comum. E então a gente pode esperar talvez uma sociedade distópica, não sei. Keeper pra sempre minha. Lembra que eu falei aqui do diretor de Long Legs? É uma viagem obscura do Ross Perkins, né? E da produtora Neon, então você já pode esperar bizarrice demais. Vai contar a história de Liz e Malcolm, que eles vão até uma cabana como um casal e acabam aí se estranhando até demais. Keeper, galera, na gringa é tipo uma gíria pra você falar sobre uma parceira que você deve ter um relacionamento com ela, sabe? Quando ela atinge uma característica, você fala, mano, essa daqui é uma mina que eu tenho que manter do meu lado. E a tradução pro BR ficou pra sempre minha, o que dá a entender que talvez essas mulheres do trailer aí sejam presas pra sempre. Não sei. O trailer dá a impressão de que o filme vai ser contado tanto da visão da Liz quanto do Malcolm. Eu só sei que assim, aqui tem muita cara de Long Legs e eu gostei demais daquele filme. Saída 8, The Exit 8. Esse filme aqui também me interessou muito porque ele é baseado no jogo de mesmo nome que bombou recentemente na internet, onde você precisa dar um jeito de escapar de uma estação de metrô. Você vai passando pelos corredores, acontecem anomalias e você meio que não pode interagir com elas, você tem que voltar imediatamente se você presencia uma. É uma premissa simples, eu acho que dá pra viajar muito num terror com isso. Premissa simples, tema simples e sólido, assim, eu acho difícil de errar. Pode ficar uma mesmice? Pode, mas ainda assim pode ser bem da hora de assistir. Fora que é um filme de terror psicológico japonês, então já tem uma camada extra de bizarrice. Eu vi um vídeo do Dale Nogari aqui no YouTube falando mal do filme, meio que falando que fica repetitivo. Ele disse que muita gente saiu da sala de cinema lá no Festival de Cannes. A nota, porém, no IMDb tá alta. Eu vou assistir, não sei você, vamos testar. Agora 3 menções especialíssimas aqui, que é Vicious, Descendente e Dream Eater. Vicious tem pouca informação, galera. Tem a Dakota Fanning como protagonista e vai contar a história de uma jovem que recebe um presente misterioso de uma visita e logo percebe aí que ela tá lutando pela sua vida após se ver imersa aí no mundo dentro da caixa do presente. Isso me lembra muito um curta que tem aqui no YouTube que chama The Other Side of the Box. É um curta bem top, se você quiser eu trago aqui o recap completo. Deixa nos comentários. Descendente é o novo filme do Peter Cillella, que é simplesmente o cara que fez O Culto, The Endless. Então aqui o filme é brisa científica, mistério, alien, horror cósmico e conta a história sobre um guarda escolar lá em Los Angeles que ele é marcado por uma tragédia familiar, tem visões estranhas aí depois de ver uma luz, ele meio que foi abduzido e agora ele tem que enfrentar essas aparições, esses demônios, antes que a esposa dele dê a luz. Cara, eu acho que vai ser bem doido. Os caras têm competência pra fazer esse tipo de horror cósmico. E Dream Eater, que foi um filme que chamou muita atenção, galera, muito. Eu quero demais assistir. É um found footage sobre uma cineasta que ela documenta as violentas bizarrices do seu namorado quando ele tá dormindo, né? É a famosa Parasônia, o nome. Que eles estão numas férias ali na cabana remota da floresta e ela resolve documentar tudo. Então tem sonambulismo, tem terror noturno, tem fala durante o sono, então você já pode imaginar quão sinistro isso vai ser, né? Então é isso, galera, a lista foi extensa, foi difícil de fazer, eu tive que pesquisar, fazer roteiro, deu trabalho. Se você curtiu, dá um joinha, clica no hype, volta aqui mais vezes para buscar novos filmes de 2025. É isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, falou!